Aleluia! Aleluia! Queria chamar a pregadora dessa tarde, não vai ser apesar do meu genro ter orado por mim, já assistente, né? Vai ser a mulher dos pés meu monumento, eu chamava ela desde jovem de meu monumento. Que já passa uma declaração de amor. Dá um beijo. Aê! Vamos orar pela vida da missionária. Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, por esse tempo tão especial que já começamos aqui desde o início desse culto, Pai, desde o louvor, Senhor. E eu sei que vai se estender através da Tua palavra, Pai. A Tua palavra eu sei que vai alcançar nossos corações nessa tarde, Pai. Eu sei que o Senhor já tem falado com a Tua serva, Pai, com a Tua filha, Pai. Deus, continua a falar através dela, Senhor. Que a Tua presença possa continuar sendo real no nosso meio, Pai. Através da Tua santa palavra, Pai. Através da vida da missionária, transmitindo a Tua palavra, Pai. Usa, Senhor, a vida dela como um instrumento, Senhor. Usa ela, Senhor, como uma flecha polida, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Pai, que é o nosso Consolador, Pai. Que é aquele que nos capacita, Pai, a toda boa obra, Pai. A todo dom perfeito, Senhor. Venha capacitá-los nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Nós, como igreja, oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. O povo mais abençoado dessa terra somos nós, né? Glória a Deus, como o Senhor é bom. Queridos, antes de eu entrar aqui na palavra do Senhor, eu quero compartilhar com vocês que essa semana foi uma semana assim, de bastante luta, né? A começar pelo famoso cafunchô dessa época, né? Nós passamos a semana, eu e o marido, e aí ele espirrava para lá, eu espirrava para cá e ficava aquela luta. Mas, mesmo assim, queridos, a gente pensa que naquele dia que a gente levanta assim, levanta mal, a gente começa a clamar ao Senhor. E Ele nos dá força para levantarmos e seguir em frente, né? E ali, isso na segunda-feira, né, que a gente estava bem assim, espirrando bastante, eu pensei até que não fosse trabalhar nesse dia. E quando foi na terça-feira, eu fui dormir, agora a gente está dormindo um pouco mais cedo, porque a gente acorda muito cedo. O pastor Sassaki, ele acorda às 4h30 da manhã. Então a gente lá pelas 9h30 a gente começa já a se movimentar para deitar, né? Senão a gente não aguenta. A gente já está numa idade assim que se não dormir pelo menos 6 horas, no outro dia não rende, né? Então a gente foi dormir, nós fomos dormir lá pelas 10 horas. E lá por volta de meia-noite, o Senhor me despertou e eu tive uma visão, sabe? E aquela visão, um sonho, eu via ali várias pessoas como se fosse na igreja, dormindo, mas aquele sono, sabe, quando o Senhor desperta e fala, te levanta, ora. Só que eu levantava e orava e via várias pessoas deitadas assim na igreja, deitadas, dormindo. E aquelas pessoas estavam sonolentas e diziam, acorda, acorda, a gente precisa orar. E aquelas pessoas assim, sonolentas, o que foi, sabe assim. E eu dizendo, meu Deus, me ajuda a orar, Senhor, me ajuda, eu sozinha não consigo. Aí eu levantando ali, orando, no sonho, né, na visão que estava tendo. E comecei a orar ali, mas não conseguia, parece que a minha voz não soava suficiente ali para aquelas pessoas que estavam sonolentas ali. E ali eu comecei a clamar o Espírito Santo, querido. Sabe, para mim, a presença do Espírito Santo é tão maravilhosa. E eu comecei, ali naquele sonho, a clamar o Espírito Santo. E eu comecei a ouvir língua de fogo, assim, atrás de mim, aquela língua de fogo. E eu comecei a guerrear ali naquele meio e repreendendo aquele espírito de frieza, aquele espírito demoníaco, queridos, que era isso que estava tendo, aquela guerra espiritual que estava tendo. E aí quando eu consegui me despertar, ali na cama, ele estava dormindo já, e eu sentindo aquele arrepio no meu corpo inteiro de medo, sabe? Não era um arrepio assim de frio, não, era um arrepio de medo, de terror. E até assim, parecia que a minha cabeça, assim, o cabelo levantava, sabe? E eu vendo ali, é espiritual, é maligno.
E eu me levantei, fui lá para a sala, peguei a minha espada e fui lá guerrear e orar e clamar ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, Senhor? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? Porque eu vi que não era só comigo. Por isso que eu estou repassando para a igreja, entendeu? Porque é para nós, é para mim e para você, a igreja do Senhor. É para você que nos assiste também. Então, o Senhor falou naquele dia que eu precisava orar mais. Orar mais, porque os tempos estão assim. Como os tempos de Noé, não é assim que a palavra fala? Todo mundo está vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecendo. Mas se nós vermos ao redor, está acontecendo mil coisas malignas, guerras, tantas coisas terríveis que nunca a gente viu na nossa geração, né? Pelo menos eu não lembro, né, de ter visto tanta coisa assim ruim. E hoje a gente, com esse acesso à tecnologia, a gente tem mais acesso a ver coisas mais terríveis acontecendo por aí pelo mundo. E no Brasil, no Japão, em todos os lugares do mundo praticamente está acontecendo coisas terríveis. E ali eu pensei que aquilo seria só na terça-feira, né? Quando foi na quarta-feira, querido, por incrível que pareça, meia-noite novamente, o Senhor me desperta. Só que eu já estava no outro lugar. Eu estava no monte, como se eu estivesse no monte com o pastor Sasaki, e a gente estava ali orando, e a gente estava guerreando naquele monte, e mais uma vez o Senhor me despertou. Eu olhei no relógio, era exatamente meia-noite. Aí eu me lembrei até da diaconisa Paula, né, que ali falando, né, como o Senhor desperta ela para orar. E assim, quando ela pede, Senhor, me acorda. Só que eu não tinha falado isso, olha, que o Senhor me acorda, mas ele me acordou exatamente no mesmo horário do dia anterior. E ali, querido, novamente eu fui lá para a sala e orei e clamei ao Senhor. E fui ali, meu marido e minhas filhas já estão até acostumadas que eu encho a minha mão de óleo e vou passando na cabeça dela, lá dele, né? E vou passando pela casa, na porta de casa, porque, sabe, querido, o inimigo, ele está furioso. Ele está furioso, sabe? Ele vai fazer de tudo para querer acabar com a nossa raça. Sabe, a humanidade, ela está mergulhada no pecado. E outro dia eu tive uma visão, a visão que eu falo para vocês é uma visão de sonho, sabe? E eu estava dormindo e eu vi que um demônio estava subindo ali, assim, como se fosse uma aranha no Dante, naquele Dante que tentando entrar dentro de casa. Sabe, ele andava igual o Homem-Aranha, sabe, assim, só que era maligno, aquela coisa negra, fazendo assim, andando aqui, e eu começando a orar e vendo assim, visão, aquilo, e eu repreendendo, por quê, querido? É isso que acontece. Quando a gente está dormindo, a gente fica vulnerável, sabe? A gente fica muito vulnerável. Por isso que é importante a gente orar antes de dormir, sabe? Colocar o Senhor ali. Senhor, coloca um anjo de guarda aqui na minha porta, na minha entrada. Eu oro ali no quarto das nossas filhas, pelas nossas filhas também ali que estão na nossa dependência ainda, para o Senhor cuidar do coração, da mente delas, né? E então foi assim, querido, uma semana de luta, mas eu creio assim que o Senhor tem falado à igreja para que nós possamos orar mais, sabe, e vigiar mais, porque nós estamos daquela forma, muitas das vezes, sabe, sonolentos. Às vezes o Senhor desperta, mas o sono é tão grande, o cansaço é tão grande que você, ai Senhor, amanhã de manhã quando eu acordar eu oro. Não, querido, se Ele desperta aquela hora, te reverte de força dele e vai orar, sabe? Porque nem que você ore 5, 10 minutos, mas ore naquele momento que você diz, o Senhor está me chamando para orar. Amém, igreja? Amém. E é isso que eu queria passar à igreja, tá? Para que eu e você estejam orando mais. Orando não somente pela nossa casa, pela nossa família, mas pela nossa igreja, pela humanidade que está em trevas, amém? Amém? Em nome de Jesus. E hoje o meu querido Geninho aqui já começou, né, ministrando aqui praticamente a palavra que o Senhor tinha me dado ao meu coração, que foi assim: guardando o coração e impondo limites. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, que eu falei para ele ia pregar, né? Só que ele estava super mal ontem. Eu falei, tá bom, amor, deixa que eu prego, que o Senhor me deu uma palavra desde a semana passada, né? Que foi falando para que eu e você possamos guardar o nosso coração e impondo limites. Amém? Amém. São duas coisas: guardando o coração e impondo limites.
Amém? Provérbios 4, 23, vamos abrir a palavra do Senhor. Aqui no livro de Provérbios 4, 23, é um provérbio muito conhecido. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Amém? Olha que profundo, querido. O Senhor fala assim: muitas coisas devemos guardar, mas Ele fala assim, mas é como se Ele dissesse: mas guarda o teu coração, que ele é o mais importante do que qualquer outra coisa. E se você for ver, querido, o nosso coração está inclinado para as coisas mais, sabe? Quando eu conheci o Senhor, eu vim com o meu coração cheio de pecado, sabe? Cheio de falta de perdão, cheio de sujeira, cheio de coisa. Mas quando eu encontrei o Senhor, Ele falou assim: olha, vinde como estás. Vinde como estás. Você está com o coração sujo? Está com o coração assim cheio de pecado? Não é, vinde como estás. E eu fui dessa maneira. E o Senhor a cada dia foi limpando, limpando. Não foi assim, ficou limpinho da noite para o dia, não. Porque o Senhor, Ele faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte, de limpar o nosso coração. Né? Então aqui em Provérbios 4, 23, o Senhor nos alerta que nós devemos guardar o nosso coração. O coração é o órgão mais importante, né, do nosso corpo, porque se ele para, a gente morre. Né? E tanto é importante, queridos, que quando às vezes eu e meu marido, a gente vamos assistir um filme e a gente começa a assistir aquele filme. Se aquele filme for assim bom, edificante, aquilo edifica, né, a nossa vida. Mas se for um filme ruim, um filme maligno, a gente tem até pesadelo à noite, porque a gente filtrou aquilo para nós. Então quando a gente começa a ver, não, esse filme aqui não está legal, então a gente já corta, já nem assiste, porque aquilo ali vai dar pesadelo, aquilo vai ficar na mente. Não sei se vocês são assim como eu, mas quando eu vejo coisa muito impactante, eu fico dias, sabe, com aquilo na minha mente. E uma vez eu assisti um filme que eu passei a semana inteira, eu tive que orar para o Senhor: Senhor, tira esse filme da minha cabeça. Eu comecei a ver, era um filme de psicopata, sabe, aí você já tem ideia como é, né? E ali não conseguia, sabe, de jeito nenhum. Eu estava trabalhando lá no trabalho e aqueles pensamentos daquele filme maligno, daquelas coisas, eu tive que pedir para o Senhor: Senhor, limpa minha mente desse filme, me perdoa, sabe, porque eu estava vendo que estava ruim, mas eu continuo, peraí, deixa eu ver mais um pouquinho, sabe, mas não consegui ver todo, porque era muito terrível o filme. Então a gente precisa filtrar o que entra no nosso coração, e nós temos esse poder, não temos? De filtrar, de colocar limite no nosso coração. Então, resumindo, o coração também controla nossas ações e pensamentos. Não é verdade? O nosso coração está controlando nossas atitudes e os nossos pensamentos. A gente pode dominar. Eu vi aquele Augusto Cury outro dia dizendo que você tem 5 segundos para tirar aquele pensamento maligno da cabeça. Sabe? Imagina, 5 segundos, querida, entrou e saiu, né? Porque se você pensar, já entrou, né? Então aquilo ali, às vezes vem para cá, olha, daqui vem para cá, e daqui pode ir para lá, né? Aí sai pela boca, né, pastor? Sai pela boca e aí você já viu, né, o que acontece. Resumindo, eu preciso cuidar da minha saúde, né, do meu coração físico, mas eu preciso cuidar do meu coração espiritual. Porque o nosso coração também ele é espiritual, né? Porque se você, como o Senhor fala assim, guarde o seu coração, guarde o seu coração. Então, também precisamos ter cuidado com amizades, com pessoas. Às vezes a gente quer ser todo espiritual, não é verdade? Por exemplo, no trabalho, a gente quer, nossa, eu tenho que ser. Às vezes eu vejo aquelas pessoas, tem muito jovem lá na Sony, lá no meu trabalho, muito jovem, né? Eu sou a tiazona de lá. Então, tanto que ele chamou, ele me chama Dona Helena, né? Nossa, eu até falei, eu me senti velha quando entrei na Sony, sabia? Porque nunca ninguém tinha me chamado de Dona Helena. E lá é Dona Helena pra cá, Dona Helena. Até meu chefe me chama assim, né? Mas já assumi, né? Que já estou nessa estrada aí da dona e da senhora, né? Então, e ali, querida, a gente conhece tanta gente
de tudo que é jeito, de tudo que é família, aqueles que são tímidos, aqueles que são extrovertidos, né? E a gente conhece tanta gente e tem aqueles também que chamam tantos palavrões. E a gente fica assim, né, surpreso, porque quem não fala palavrão se assusta. E aquilo ali parece tão normal no linguajar, que faz parte do vocabulário de muita gente, sabe? E a gente, então, às vezes eu estou ali, principalmente no meu setor onde eu trabalho, eu tento me relacionar com as pessoas. Tem pessoas que são fáceis de relacionar, né? Mas tem outras que são mais fechadas. E ali eu vejo assim que tem pessoas, por exemplo, eu lembro, a Eduarda não está aqui, né? Mas se ela tivesse, ela ia lembrar. Teve um dia a Eduarda estava trabalhando assim do meu lado e tinha um outro rapaz. E esse rapaz, ele era aquela bênção, né? Que vocês possam imaginar. E ele falou assim, ele chegava assim com o olho assim, parecia que só vivia com sono. E quando ele chegou lá perto da Eduarda, ele falou assim: você quer fumar um baseado? Você já fumou um baseado? Falou assim para ela, né? E aí ela, não, nunca fumei, né? E aí ele falou, não, mas você tem vontade? Você tem vontade de fumar? E eu escutando, né, eles dois lá, ela disse, não tenho interesse não. De por quê? Ele disse, não sei, eu posso de repente até te fornecer alguma coisa nesse sentido. Misericórdia, eu fiquei chocada, que primeiro eu nem imaginava que o Japão era fácil de entrar drogas. Primeira coisa, eu nem sabia. A primeira coisa era isso, não sabia que tinha facilidade de droga aqui, né? Porque a gente vê o Japão, um país de primeiro mundo, para a gente chegar aqui com documento, é tanto documento, é uma dificuldade, e a gente vê as pessoas vendendo droga, né? E ali depois eu fui lá e falei com ela, que eu escutei, né, que vocês estavam conversando, ela falou, esse menino aí é sem noção, né? Aí eu falei para ela, filtra, né? Cuidado. Aí com esses convites, porque esses convites que ele dá aí fora tá cheio de convites, desse tipo de convite, sabe? Convite maligno, convite de morte, que leva à morte. Mas graças a Deus ela tem um coração ali que ela sabe filtrar, né? Em Provérbios 27, 19, diz assim. Provérbios 27, 19. Diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então isso quer dizer que quando a gente olha para o mar, aqui no Rio, nas praias do Japão, lugares assim bem cristalinos, você olha e você vê, né, seu reflexo. E é assim que deve ser nosso coração limpo. Igual quando a gente olha assim, a gente está vendo nosso rosto, né? Assim, nosso coração, a palavra de Deus fala, que tem que ser o coração do homem ao homem igual, sabe? O rosto é igual, o mesmo rosto, o coração também tem que ser. O coração é reflexo do que nós somos. A obra de Deus tem que habitar em nossos corações. A palavra de Deus, ela nos alerta muito acerca, se você for ver, eu estava pesquisando, quantas vezes é mencionado o coração na Bíblia? Aí está falando que é de 750 mil vezes, né? Falando de coração, do cuidado com o nosso coração. Parece que algumas, quando a gente estuda a palavra, que a gente vai ver de tantas vezes que é mencionado a importância de guardar os nossos corações. Então, queridos, teve uma época na minha vida em que eu fui assim, tipo marionete, posso dizer assim, marionete, né, na mão das pessoas, tanto de líderes quanto de liderados, né? Então eu fazia tudo. Meu marido às vezes ficava bravo comigo, que eu falava, amor, eu não queria ir, mas por que você vai? Porque senão o que a pessoa vai pensar? O que o fulano vai, né? Ele falou, não vai, você não quer, não faz. Não, eu vou. E eu, sabe, eu ficava ali, acontecia coisas, e a mesma coisa, que tanto na questão de liderança dos nossos líderes, que às vezes eles fazem coisas que não é de Deus, sabe? Infelizmente são coisas assim que nos oprimem, sabe? Nos oprimem, e muitas vezes também a questão dos liderados. Tem das pessoas, né, da igreja, irmãos, que querem que a gente, sabe, faça toda a sua vontade. Eu até falei aqui que uma época, lá no Brasil, a gente passou um ano levando um casal para a igreja. Queridos, a gente discipulou,
eles batizaram, a gente levava todos os dias ele para a igreja. Nosso carro dava 5 pessoas e estava lá dentro do carro 7 pessoas, porque a gente estava levando, né? O primeiro passo era beber, né? A gente tem que ensinar. Então a gente foi levando um ano. Só que as meninas foram crescendo, elas eram menores, né? Estava crescendo, estava vendo a hora de pegar uma multa, com um monte de gente dentro do carro. E aí teve um dia um domingo, que nós tínhamos reunião de líderes, era 7h30 da manhã a reunião. A gente acordava as meninas e você não tem ideia, às vezes a pessoa pensa que chegou aqui na igreja, está tudo arrumadinho, como se, assim, num estalar de dedo, mas não sabe como muitas vezes luta para chegar aqui, né? Então assim acontecia, a gente acordava bem cedo, acordava as meninas, elas eram crianças ainda, tudo com sono, sonolento, só que lá em Belém, no Pará, meu genro sabe, a gente toma banho, o inverno de lá é chuva, não tem nem frio, né? Então a gente tomava banho, botava essa menina tudo para tomar banho, para despertar, e arrumava, e 7h30 a gente tinha que estar lá na reunião de pastores, na igreja, a menina estava lá, toda sonolenta, né, Giovana? Toda sonolenta, toda com sono, cochilando, mas a gente estava lá. E deixava elas lá, peraí que a gente vai buscar o casal. Lembra do casal que eu falei para vocês? E a gente saía de lá, vamos correndo lá, que o culto vai começar às 9h30. Íamos lá, perto de casa, voltava para a igreja quase que atrasada para começar o culto, mas a gente fez isso durante um ano. E um dia que a gente falou, amados, hoje não vai dar para levar, sabe? E ali onde nós morávamos, onde é a nossa casa, e era próximo ali da casa deles também, passa tudo que é ônibus, tudo que é transporte, é fácil acesso, né? Para ir para a igreja, sabe? Tudo fácil. E quando eu falei que não daria, querido, foi a última vez que eles falaram comigo, depois não quiseram mais ir para a igreja. Simplesmente porque eles queriam uma babá, sabe? Tudo facilitado, tudo fácil, né? Assim... Muita gente é assim, queridos. Muita gente na igreja é assim. Enquanto você está dando ali o melzinho, tudo, tá bom. Quando você oferece já aquele mais amarguinho, a pessoa não quer. Não quer, né? Quer, não. Quero ser paparicado. Então aconteceu muito isso comigo, sabe? Tanto da questão de liderança quanto a questão de liderados. Eu aguentava, mas não falava nada. Os líderes, meus superiores, nunca eu discuti, nunca falei nada, nunca aconteceu nada, nem na nossa igreja, né? Nunca nós se metemos em nenhuma confusão, nada, absolutamente nada. E a nossa igreja era uma igreja de quase 1000 membros, tinha 2 cultos, pela manhã e à noite. E ali, queridos, foi uma bênção, né? A nossa igreja ali, eu sinto muita saudade dos nossos pastores, das pastoras de lá. E eu lembrando disso, vendo assim, que é o nosso coração, e aquilo vai entrando assim no nosso coração. Eu já falei aqui também para vocês que eu tinha o desejo de ser psicóloga, e eu fui compartilhar com uma pessoa que eu queria ser psicóloga, só que a pessoa disse, não faz isso não, fica em casa, cuida da sua família, da sua casa. Eu disse, não, mas à noite meu marido tem em casa, ele fica com a minha, não vai, querida, eu não fui. E aí, passou um pouquinho, a pessoa foi, e a pessoa já até se formou, entendeu? Porque a pessoa, querido, ela não tem inveja de você, ela quer ser você, ela pega o teu sonho e rouba, sabe? Isso às vezes é perigoso a gente falar os nossos sonhos para pessoas. Não, às vezes a gente confia nas pessoas, não é verdade? Nossa, aquela pessoa é uma bênção, aí você vai, abre o seu coração. Aí de repente você vai lá e pá, quebrou a face, né? Porque a gente se decepciona aqui. Porque pessoa é pessoa, é cheia de fraqueza, sabe? Nós somos assim, nós somos imperfeitos, sabe? Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele fala que nós possamos ter um coração limpo, um coração puro diante de tantas situações. Se Ele coloca situações, querido, na nossa vida, é porque Ele quer nos ensinar. Quer nos ensinar. Você lembra que eu falei aqui que lá a igreja é de quase 1000 membros, nunca a gente se meteu em confusão, nunca aconteceu nada. E aqui no Japão já aconteceu situações na igreja tão pequena. Por quê? Porque o Senhor queria nos ensinar que existem pessoas de todos os jeitos, né? E isso aí a gente leva para a vida, essas experiências que acontecem na nossa vida, né? Talvez você esteja cansado
ou sobrecarregado, porque você não confiou, você confiou nas pessoas e depois você se decepcionou com as pessoas. Já aconteceu isso já, né? Como acontece isso? De você confiar e depois ser decepcionado pela mesma pessoa que você confiou. Muitos ali batiam no ombro assim, né? Eu me lembro do meu marido, eu disse, nossa, várias pessoas, tipo, pastor, você é uma bênção, sabe? Pastor, você é uma bênção, você é um homem de Deus, você... E as mesmas pessoas, querido, eu estou falando lá no Brasil, tá, querido? Que essas coisas aconteciam, debatia assim, você é uma bênção, você é isso, você é aquilo, e logo depois a gente se decepcionava com a mesma pessoa. Como pode um negócio desse? Sabe? Como é que pode isso? E eu lembro também, o meu irmão uma vez, ele tinha um colega, um amigo no trabalho, e então eu e meu marido, sempre que a gente trabalhava, as pessoas vinham pedir emprego para nós. Ele sempre teve cargo assim de liderança, e as pessoas, era normal da igreja vir, pastor, consegue um trabalho para o meu sobrinho, para um parente e tal. Aí o que a gente pensa? Assim, surgir a vaga, né? Eu vou indicar o meu irmãozinho ali da igreja, porque ele está ali desempregado. Primeiro doméstico da fé, não é isso que a palavra de Deus fala? Então ele fez a parte dele. E o que acontece? Muitas das vezes ele colocava essas pessoas e depois o chefe dele vinha, nossa, essa pessoa que você me arranjou aí só está me dando dor de cabeça e prejuízo, não foi? Não aconteceu isso várias vezes? Por quê, querido? O coração dele era limpo, é limpo do meu marido. E aí ele quis fazer o que é o bem, mas ele não conhecia quem era a pessoa. E aquela pessoa ali de má fé entrou ali e fez, sabe, uma bagunça naquela empresa ali, e deu um mau testemunho, e isso vai refletir em quem indicou, em quem colocou a pessoa lá dentro. Então, tudo isso a gente tem que filtrar, saber conhecer quem é a pessoa. Olha, quantas pessoas, querido, quando eu cheguei aqui no Japão, eu estou com uma idade assim que não é todo lugar que aceita, né, trabalhar, e outra, não tinha carta, não tinha... não falo japonês, então tudo dificultava. Mas muita gente chegava comigo e falava, eu vou ver lá no meu trabalho, eu vou ver lá. Nunca ninguém conseguiu trabalho para mim. Eu orava o Senhor e o Senhor abria aquela porta, sabe? Sempre foi o Senhor, né? Porque a gente confiava. Nossa, olha, fulano vai arrumar um trabalho para mim. Você ficava ali esperando, e a pessoa até nem lembra. Só fala da boca para fora, sabe? Igual como você fala assim, eu vou orar por você. Sabe? Da boca para fora. Eu vou orar, mas nem ora. Só lembrar, eu vou orar, mas não ora. Queridos, se vocês verem lá no nosso grupo, às vezes tem pessoas que pedem oração, né, por doentes. Eu lembro que 2 semanas atrás, ali a missionária pediu oração pela uma senhora lá, e a gente orou, né? Aquela senhora tentou outra vida dela, sabe? E a gente orou. E depois ela disse que ela tomou vários remédios ali, mas não morreu, porque Deus tinha um propósito. Ela tinha acabado de batizar essa senhora, sabe? Acabado de batizar, mas ela foi o quê? Tentada, mano. Nós somos tentados direto, assim, sabe? Se você for ver, em todo lugar, no trabalho, na igreja, dentro da família, tudo, em todo lugar nós somos tentados, mas a gente precisa guardar nosso coração e eu sempre falo para minhas filhas, sempre converso, dia de sexta a gente tem culto doméstico, a gente sempre tenta inculcar, e a menina fala assim, mãe, a senhora já falou isso não sei quantas vezes. Elas falam isso. Mãe, a senhora já falou isso não sei quantas vezes. Mas por quê? Porque tem que inculcar, sabe? Tem que inculcar aqui. Eu estava até comentando com a diaconisa que ali na igreja, quando as meninas eram pequenininhas, aí eu levava, a Giovana tinha uns 3 anos, a Fernanda era bebê ainda de meses, e a Isabela já era tipo 12 anos mais ou menos, né? E a gente ia para a igreja, ela disse, nossa, é tão bom quando é criança, né? Que é facinho dá para levar para a igreja, eu quero ver quando cresce. Quando cresce, quero ver. Mas está aí, querido, das minhas filhas. Porque a palavra de Deus, querido, ela é verdadeira. Ela diz assim, ensina teu filho o caminho que deve andar. Sabe, para quando ele for mais velho, ele não vai se desviar desse caminho. Ele vai ter um entendimento. Amém. Nossa, meu pai, minha mãe, ele me levava, querido. E às vezes a gente vai por esses caminhos de morte. Infelizmente acontece muito disso.
mas o Senhor nos traz de volta com o seu amor, enquanto a vida, a esperança. Amém, queridos? Então tenha esperança. E eu lembro também, querido, eu lembrei agora de um pastor. Teve um pastor que eu estava vendo, eu achei até interessante, esse pastor lá do Brasil. Ele falou que ele era pastor, trabalhava na obra, só na obra, tinha o salário dele, ele folgava uma vez por semana na igreja e uma vez por ano ele tinha férias, um mês de férias. Então ele falou que aconteceu o seguinte: teve um casal que ele acompanhou muito tempo, um casal que vivia em crises conjugais. E ele ia lá na casa, ia apagar o fogo, né, que aquele fogo lá estava tomando conta, ia lá, apagava. Pastor, corre aqui, o pastor ia lá, corria, e falava. Ok, quando foi no dia da folga do pastor, ele não abria mão, viu, querido, da folga dele. Ele não abria mão, porque dizia: eu sou pastor aqui direto, eu tenho uma folga por semana. Então essa minha folga eu uso uma vez, a cada 15 dias eu saio com a minha esposa, levo ela no cinema, depois eu vou jantar, né? E é o nosso momento. E na outros 15 dias eu saio com a minha esposa e minhas filhas, minha família. E ali também a gente tem nosso momento. E o resto daqueles dias é para a igreja, totalmente servir a igreja. E eu lembro que esse pastor falou, o homem ligou para ele bem no dia que ele ia sair com a esposa. Pastor, me socorre, pastor. O que foi que aconteceu agora, né? A esposa foi embora. Como assim foi embora? Foi embora, pastor, ela foi embora. E agora? E pastor, não sei, eu estou desesperado, pastor, corre aqui, pastor. E você quer que eu faça o quê? Né? Eu já orei, já falei, já exortei vocês dois, já conversei, já fiz de tudo e vocês não conseguem entrar no consenso, né, de se alinhar. E ele: não, pastor, eu estou desesperado, que eu não consigo viver sem essa mulher. E ele falava e chorava, pastor, olha, me desculpa, mas eu estou saindo agora com a minha esposa, ela já está aqui na porta do carro para entrar, a gente está indo para o nosso jantar. Aí ele falou: mas você é um pastor? E começou a xingar o pastor, e começou a falar um monte de coisa para o pastor, sabe, esquecendo de tudo que o pastor, sabe, o tempo que o pastor tirou da casa dele para ir visitar ele, tantas e tantas horas, tentando colocar em ordem, alinhar eles dois, mas nada acontecia. Aí chegou. Aí o pastor no final falou: olha, querido, se você fizesse igual eu, investido, levar a sua esposa para o cinema e para o jantar, talvez você não estaria me ligando agora, né? Então isso, querido, a gente tem que saber também, às vezes, dizer não, né? Isso aí é o dizer não, sabe? Às vezes a gente é criticado como cristão, a gente é criticado quando a gente diz um não, sabe? Porque parece que a nossa boca só tem que falar sim, mas nós temos muitas vezes que dizer não, sabe? Não, esse momento não dá, amanhã dá, agora não dá, sabe? Porque às vezes a gente se prejudica. Eu e meu marido, nós já se prejudicamos. A gente tinha um grupo de casais, era bem grande a nossa célula de casais, querido, era 12 casais na nossa célula. Só que eram pessoas humildes, era uma célula de bairro, as pessoas eram bem humildes, sabe? Ia ter um jantar, e esse jantar, eu não lembro se era R$100 ou R$150. E eu via que aquelas pessoas não iam ter condições de pagar isso, sabe? E era muito para eles, não sei se era R$100 ou R$150 o jantar. E aí, queridos, mas aí o pessoal veio para cima de nós: não, tem que levar esse pessoal para o jantar, tem que levar, e a gente, sabe o que a gente fez, querido? Pagou do nosso bolso vários casais, a gente convidou alguns foram, outros não quiseram ir, e outros nós pagamos para ir. Por quê? Porque a gente está debaixo daí de um comando, né? A pessoa vai e nós fomos. Quando chegou lá, querida, essas mesmas pessoas que foram com a gente, casais, debandaram da nossa célula, não quiseram mais ir, sabe? Elas se sentiram mal, sabe? Porque nós pagamos, elas se sentiram, não sei, assim, um sentimento que elas não voltaram mais para a célula. Os 3 casais aconteceu isso. Aí o que aconteceu? A gente foi debaixo de uma ordem, né? A gente não queria fazer aquilo, a gente não queria ir, né? Porque a gente sabia que aqueles casais não tinham condições de ir. E eu sabia que eles não iam se sentir bem ali, né? Mas aconteceu isso, e essas pessoas saíram lá da nossa célula depois desse jantar.
Você vê? Quer dizer, quem vê não, mas o jantar vai ser administrado uma palavra para os casais, vai ser uma bênção, vai ser isso. Tudo isso é verdade, querido. Mas tem pessoas que não estão preparadas, sabe? Às vezes aqueles casais ali, para você ter uma ideia do que eu estou falando, do nosso grupo de casais, tinha casais que queriam lavar roupa suja no grupo. Você já viu um negócio desse? Queria lavar roupa suja na nossa frente, assim. Não, você que faz isso, não é você. Olha, o pastor tinha que vir dali e apagar o fogo. Ali, senão o negócio ia, sabe? Então, querido, acontece isso. Agora imagina, aquelas pessoas eram bem humildes que estavam ali com a gente. Eram pessoas que não tinham condição realmente de pagar, né, ali. Mas a gente estava começando do nosso jeito, levando aos poucos, sabe? Porque às vezes a pessoa quer levar a pessoa, quer convidar para ir para a igreja, um monte de gente assim, aí a pessoa vai uma vez e fica na volta, sabe? Porque tem que ser preparado o coração daquela pessoa para ela estar ali. Amém? Porque não somos nós, querido, é o Espírito Santo que vai transformando. Lembra quando eu disse que quando eu cheguei na igreja, meu coração era todo sujo, sabe? Cheio de pecados, cheio de coisas, mas o Senhor foi limpando aos poucos. O Espírito Santo foi limpando, liberando, né, que eu precisava liberar perdão, que eu não conseguia. Algo que foi décadas me acompanhando era a falta de perdão, sabe? Determinada pessoa. Mas o Senhor é poderoso, querido, para nos limpar o nosso coração. Amém? E o livro de Marcos 7,6 diz assim. Marcos 7,6. Respondeu-lhes bem, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Olha só, querido, o Senhor está chamando de hipócritas, porque muitas pessoas são assim, queridos. Muitas pessoas oram e louvam e canta e se ajoelha e faz jejuns e faz tanta coisa, mas o Senhor está falando assim, hipócritas, chamando esse povo de hipócrita, porque isso existe muito, né, no nosso meio, na nossa igreja, né? Infelizmente isso acontece. São pessoas hipócritas, sabe, que falam uma coisa, mas, querido, meu marido sempre fala isso, que ele tem que ser primeiro um bom pastor dentro de casa. Sabe, às vezes a pessoa quer que não, tem que ser primeiro pastor lá na igreja, depois deixa que a família fica para o segundo plano, querido. Quantas famílias de pastores estão destruídas por conta de um pastor viver só na igreja e esquecer da família? Quantas e quantas? Porque não souberam filtrar, não souberam dividir, sabe, não souberam colocar o momento ali de cuidar da família, o momento de estar na igreja. Porque, queridos, a nossa família, os nossos filhos, é o nosso primeiro ministério, sabe? O nosso casamento, né? Eu acho a Isabela com o João, a Isabela estava me contando assim, mãe, eu e o João, a gente senta, sabe, uma vez por mês para alinhar coisas que eu não gosto dele e que ele não gosta de mim, né? Então, para alinhar. Então, isso daí, querido, às vezes dói, né? Às vezes eu faço isso com meu marido está ali chorando, sabe? Porque dói, querido. Quando a gente critica alguma coisa, dói, porque a gente está preparado para receber só coisas boas, sabe? Só elogios, só coisa, né? Quando a gente ouve uma crítica, querido, aquilo ali, o nosso coração não recebeu bem, não, né? Mas é assim, querido, é com lágrimas, chorando, o Senhor vai, sabe, limpando aqui nosso coração. Amém? Então não esqueça de defina seus limites. Gênesis 6:5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha só, amado, meu Deus, quando eu li isso aqui, quando o Senhor viu a maldade do homem no seu coração, né, e tem uma outra, eu não coloquei aqui, mas eu sei que tem uma outra passagem que fala que Deus se arrependeu de fazer o homem, né? Porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que está aqui dentro, o que está acontecendo aqui dentro. A gente pode estar até falando algo, mas aqui dentro às vezes fala outra coisa. Então a gente tem que ter cuidado. Se o nosso coração não estiver bem, todo o resto também não vai estar. Nossa vida não vai estar bem. Se o nosso coração estiver mal, querido, a gente
não vai frutificar na nossa casa, na nossa família, na igreja, no trabalho, em nada a gente vai frutificar se o nosso coração. Porque tem pessoas assim que são tão assim, que guardam tanta coisa ruim no decorrer da vida, que só tem coisas ruins para falar, né? Você chega perto da pessoa, chega, meu Deus, sabe? Você quer correr, porque nada presta, sabe? Por isso que às vezes tem pessoas, querido, quando você for se aconselhar, olha a vida da pessoa. Imagina você ir se aconselhar com uma pessoa que fala mal do marido, por exemplo. Você está com uma crise com o marido, eu vou ir com a minha colega, aquela colega que vive metendo pau no marido, mas eu vou lá conversar. Olha, eu briguei com meu marido. Briga mesmo, chama, né? Não é isso que vai acontecer, querido? É isso. Porque não tem testemunho. Né? Quando não tem testemunho, querido, não tem argumento, sabe, que seja verdadeiro. Então a gente precisa falar aquilo que realmente nosso coração tem, sabe? Cuide do seu coração, cuide das suas emoções, estabeleça limites, saiba dizer não. Amém, queridos? Saiba dizer não, às vezes é necessário. No trabalho, por exemplo, ali a gente pode selecionar, né? Quem é que a gente quer ali perto. Não, mas eu tenho que evangelizar, né? Os espirituais, vou falar logo isso. Não, eu não posso fazer excepção de pessoas. É verdade isso. A porta aqui da igreja está aberta para quem quiser entrar. Só que nem todos, querido, podem sentar e ceiar na sua mesa, lá na sua casa, no seu íntimo, enquanto você não conhecer aquela pessoa. Né? Porque às vezes a gente conhece superficialmente. Nossa, essa pessoa é uma bênção, isso, aquilo, aí você vai convivendo e a gente, não, mas essa pessoa não é tão uma bênção assim não. Aí você começa a ver os defeitos. Né? Sabe, o meu marido, ele sabe como eu sou. As minhas filhas sabem que eu sou. Sabe, eu sempre falo para eles, para mim também eu digo assim, eu não quero ir lá no púlpito e falar coisas que eu não sou. Sabe, ficar inventando história como se eu tivesse máscara. Lá na igreja eu ponho uma máscara e eu estou aqui falando e meu marido está só olhando, sei, né? Mas não é assim, querido, sabe? A gente tem que ser verdadeiro, sabe? Se você é uma bênção na sua casa, você tem que ser uma bênção na igreja, você vai ser uma bênção no seu trabalho, em todo lugar você vai ser uma bênção, porque isso faz parte de você, é o seu coração, né? Que a boca fala que está cheio o coração, né? Esses dias eu conheci algumas pessoas novatas e tem pessoas assim, querido, que, meu Deus, chega de manhã, vem assim, vida, Sérgio, sabe? E você já encontra logo de manhã assim, meu Deus do céu, sabe? Aí eu já chego falando assim, hoje o dia promete, né? Já quero ir embora, sabe? A pessoa já fala assim, já quero ir embora, já queria ir embora, já queria que fosse já batendo o sinal da saída. Mas eu tento mudar, sabe, aquele ambiente. Aí eu digo, não, mas hoje o dia promete, hoje vai ser uma bênção, hoje... Nossa, dona Helena, a senhora está hoje com todo o pique, né? Querido, eu faço a força que eu tenho, que eu trago comigo, eu venho do Senhor. Porque quantas vezes eu e meu marido, a gente vai trabalhar com dores, sabe? A gente já está chegando em 50 anos, já está aparecendo as consequências da irresponsabilidade, sabe? Que a gente, não, agora eu posso comer tudo, estou jovem, lá na frente, a gente não sabe nem até quando a gente vai viver, né? A idade do condor, né, irmão? A idade do condor que ele está falando, né? Estou com dor aqui, estou com dor ali, mas, querido, é isso mesmo, sabe? A gente tem que se cuidar, né? Hoje, a gente estava falando desse tempo agora, a gente tem que se cuidar, tomar vitamina, verificar, a gente está falando do coração, né, hoje. Isso também reflete o nosso coração, que é a saúde. Porque se a gente for negligente com a nossa saúde, isso vai afetar o nosso coração. Né? E isso vai afetar todo o resto do corpo. Né? Porque se a gente não está bem, que é ruim o corpo, a mente fica ruim, tudo fica ruim, tudo fica mais difícil. Amém? Você pode definir quem entra na sua intimidade. Não é verdade? Nós podemos definir quem entra na nossa intimidade. Jesus é um bom exemplo disso, né? Você vê que era uma multidão que andava com ele, mas nem todos ali estavam encostadinhos nele, né? Porque às vezes a gente quer aqueles
chegue mais pertinho, vem cá, mas chegue pertinho aqui, vem aqui. Né? Mas tem aqueles que tem que ficar só um pouquinho mais ali distantes, sabe, querida? A gente não pode fazer acepção, como eu falei para vocês aqui, de pessoas, mas tem pessoas que são difíceis, sabe, que já tem fama. E às vezes a gente é até alertado contra isso, mas não, mas Deus é amor, Deus é poderoso para transformar, querido, para mudar. Mas se a pessoa não quiser, não tem como. Se a pessoa não quiser ser transformada, curada, liberta, não existe o que o Senhor possa fazer, porque o primeiro passo somos nós que temos que dar. Deus, Ele está com a mão estendida, mas a gente precisa dar o primeiro passo de fé. Eu preciso ser curada e transformada. Né? Tem a igreja, querida, é cheia de pessoas imperfeitas, cheia de situações, cheia de família que vieram de tantas situações assim, de vida. Sabe, quando eu contando com a minha colega achava muita graça de mim, que eu falava assim, nossa, minha mãe me dava cada costa que eu... Era onde pegava, era braço, era perna, era costa, sabe? E hoje em dia, o Deus o livre, isso acontecer, alguém denunciado até preso. Né? Mas foi assim, querido. Mas isso aí, querido, não caiu aqui no meu coração. Porque eu poderia dizer, não, eu estou traumatizada. Eu sou uma pessoa doente porque a minha mãe me suou lá. Ela me admoestou, ela me tratava assim. Né? Quando ela achava, por quê? Porque ela foi criada da mesma forma. Ela fala que a mãe também era da mesma forma, ela foi repassando isso. Né? Aí a menina, principalmente a Giovana fala, a Fernanda, né, nasceu assim na melhor época, né? É a bebezona da casa, é a caçulinha, então ela foi só aquele requício, como é que chama? Requício, isso aí, entendeu, querido? Mas é assim, querido, mas a minha mãe, ela fez o que ela achava que era melhor para mim naquele momento. Naquele momento eu não entendia, porque eu apanhava, né? Poxa, a mãe me bate por tudo. Primeiro ela me bate, depois ela pergunta o que aconteceu, porque chegou tarde, entendeu, querido? E eu não entendia, mas aquilo ali não me deu trauma, não trouxe trauma, nada. Eu sou grata à minha mãe, sabe? Porque ela foi a melhor mãe que eu pude ter, porque foi o Senhor que me deu. Amém, queridos? Lá no Brasil, por exemplo, eu estava lembrando dessa questão de guardar o nosso coração, e eu lembrei da nossa... Esse dia a gente estava lembrando da nossa casa lá, e a gente recebeu uma foto, e a gente falou, nossa, a gente tem que reformar essa grade da frente da casa, do portão, porque senão vai, da fachada, né, da nossa casa, senão a ferrugem vai comer ali, vai estragar, né? E eu falando com a minha irmã, ela falando, tem que trocar isso aí, tem que botar grade, né, tem que ajeitar direitinho. Estou fazendo, ela está providenciando, a minha irmã lá no Brasil. E eu lembrei que é assim nosso coração. A gente precisa, querido, a casa, por exemplo, no Brasil, aqui no Japão é mais difícil colocar muro, grade, né? Mas lá no Brasil, Deus o livre. Você não tem grade, você não tem muro. Quando você vê, tem uma pessoa lá dentro da sua casa. Né? E quando não for um ladrão que vai roubar ou matar ou estuprar, fazer coisas terríveis. Então lá é preciso ter os muros, precisa ter as grades, a proteção. Né? E tem gente que põe câmera, enfim. Né? Aquilo é tudo pela segurança da pessoa. Assim é o nosso coração. Muitas das vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes nós precisamos derrubar os muros, né? Eu me lembro da palavra que a irmã Kelly ministrou. Precisamos derrubar os muros, mas às vezes precisamos levantar os muros no nosso coração, sabe? Para que ele não seja penetrado por coisas malignas, que é do maligno. Amém, querido? Em 2 Timóteo, querido, eu achei interessante essa passagem aqui, de 2 Timóteo, capítulo 4. Do 4, vamos ler do 9 ao 18. 2 Timóteo, capítulo 4, do 9 ao 18. Aqui está falando de Paulo. Diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque
ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico e Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios ao ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém, queridos? Você está vendo, queridos, aqui, apóstolo Paulo, o grande Paulo, apóstolo. Ele foi, aqui ele está se sentindo o quê? Traído, né? Está se sentindo sozinho. Imagina um homem desse, um homem de Deus. E nós, queridos, será que nós não iríamos passar no decorrer da nossa caminhada nessa terra? Não vamos passar por essas situações? Vamos sim, mas a gente precisa filtrar nosso coração para que isso não mude a nossa fé. Sabe, às vezes as pessoas por coisa mínima saem da igreja, sabe, perde a oportunidade de estar no meio da igreja, sabe, porque é na igreja que Deus ordena suas bênçõos, né? E muita gente sai da igreja, sabe, por confusão, por uma coisa às vezes mínima. Às vezes a pessoa não vem nem no pastor, e o pastor procura, Deus o livre, é xingado, sabe? Deixa eu alimentar, deixa eu graça ali. É xingado, querido, sabe? Mas o pastor faz a parte dele, sabe? A salvação que salva é Jesus. Não é o pastor que vai salvar ninguém. O pastor tem que ser o pastor da igreja. Ele vai pregar. Você acredita que já teve pessoas aqui na igreja, querido, que falavam que o pastor não poderia pregar o que ele estava pregando? Vê se pode um negócio desse. Você entende? Não pode pregar a verdade. Olha, não pode tocar nesses assuntos aí de pecado, porque isso daí dói, isso daí fere, querido. Como assim não pode falar de pecado? A gente não veio aqui para a igreja justamente para nos livrar dos pecados, para que isso não leve a uma vida de morte, querido. Porque o pecado é isso, é um caminho de morte, é um caminho que sem volta, né? Então, mas Deus nos fala que a gente precisa guardar o nosso coração, querido. Nós precisamos guardar. Ezequiel 36, 26. Olha que lindo aqui. O Senhor diz assim, Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, querido. Olha que tremendo isso. O Senhor, querido, nosso Deus, Ele coloca em nós o Espírito Santo, é Ele que habita aqui. Então não tem como o Espírito Santo habitar no meio de sujeira, de pecado. Não tem como, não existe, sabe? Não existe isso, essa mistura de treva com luz, não tem, sabe? Não existe isso. E a pergunta que eu tenho para mim, para você, nessa tarde, nessa noite, é como está o seu coração? Né? Como é que está o seu coração? Como é que está o meu coração? Né? A gente fica perguntando, eu pergunto para o Senhor, Senhor, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia de mim. Em Mateus 12, 34, diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. O que é que tem saído da nossa boca? O que é que tem saído? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, a boca fala do que o coração está cheio, né? Às vezes nós estamos aqui na igreja há tantos anos a gente está na igreja,
Mas não significa, muitas das vezes, a gente tem pessoas que a gente vê, por exemplo, ali no Brasil, querido, a gente ficava meio que chocado, assim, que tinha muita gente ali que ficava endemoniado, sabe? Na hora que o pastor ia orar, e a gente olhava, nossa, a gente se assustava de ver o irmão ali endemoniado, sabe? Porque ele deu brecha. Quando a gente dá brecha, querido, o inimigo ele tem autoridade para atuar. Mas quando nós fechamos a brecha, ele não tem nenhuma autoridade mais sobre a nossa vida. Porque a nossa vida está na mão do Senhor. Sabe, é Ele que tem que guiar a nossa vida. Se eu pego, se eu caio, eu preciso dizer, Senhor, me levanta, me ajuda. Eu preciso, Senhor, me livrar desse pecado. Eu preciso, Senhor. Eu falei mal de alguém, eu me meti em uma confusão, Senhor, eu não consigo perdoar fulano. Ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor. Ó, Senhor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar meu pai foi negligente, meu pai me deixou. Quantas vezes a gente escuta? Eu já escutei ali onde eu trabalho, muitas meninas que falaram que tem raiva do seu pai. Sabe, que vieram embora para o Japão e o pai nem sabia, porque tinha ódio do pai. Porque o seu coração estava ali ferido. E quando o nosso coração está ferido, é muito perigoso, né? É muito perigoso, sabe? Então é por isso que a gente tem que se ajoelhar. Nesse momento a gente se ajoelha e clama ao Senhor, querido. Porque se naquele momento de raiva você se levantar e querer guerrear com suas próprias forças, você tem uma facilidade muito grande de errar, de pecar e de se arrepender depois de tudo que você fez ali. Quantas vezes eu me arrependo de atitudes erradas que eu já tive na minha vida? Quantas e quantas vezes? O apóstolo Paulo fala do pecado, né? E é interessante que essa passagem que nós acabamos de ler aqui, ele estava ali já sabendo da sua morte. Ele estava sabendo já que estava próximo à morte dele, sabe? Mas ele tinha fé, sabe? Ele sabia que todo mundo abandonou ele, todo mundo deixou ele, mas ele sabia para onde ele ia. Ele estava em paz. Sabe, a melhor coisa, querido, é você ter paz. Quando o seu coração está em paz, querido, pode acontecer o que for, mas o teu coração está em paz, você consegue dormir, sabe? Eu sei que às vezes a gente tem essa luta, né, carne e espírito, é muito grande dentro de nós, mas o Senhor é poderoso, sabe, para nos perdoar. Ele é poderoso, sabe? Mas a gente não pode continuar nisso. Ah, Senhor, eu errei, me ajuda. Senhor, o tempo todo, sabe? A gente precisa ter realmente um arrependimento genuíno e verdadeiro, sabe? Tem que ter, para que o Senhor possa habitar no nosso coração verdadeiramente. Porque não tem como o Espírito Santo sai e entra, sabe? Eu vejo assim. E quando a gente pega, ele sai, né? Mas quando ele se arrepende, ele volta. Mas até quando a gente vai ficar, né? Senhor, vai, sabe? Eu sei que o Senhor é rico em misericórdia, mas a gente tem que deixar o Espírito Santo sempre aqui, porque Ele conhece a fraqueza do nosso ser. Ele sabe a fraqueza. Amém, querido? Eu já estou finalizando aqui. E feche os seus olhos. Qual a área da sua vida, querido, da nossa vida, que precisamos ser libertos? Que precisamos ainda ser libertos? Nós sabemos, querido. Por mais que a gente possa querer enganar o nosso coração, mas nós sabemos, lá no íntimo do nosso ser, qual a área ainda que precisamos ser libertos. O Senhor, Ele está aqui, querido. O Senhor está aqui e Ele quer fazer essa obra de cura, curar o seu coração, amados, curar o seu coração, curar o meu coração e limpar e tirar toda a sujeira, porque a sua vida está próxima, queridos. Nós não temos que ser como a visão ali que eu tive, querido. As pessoas estavam dormentes ali, sabe, sonolentas. Não estávamos ali, sabe, quando você chama assim, olha, vamos orar,
vamos guerrear. E eu lembro de tantos encontros que a gente participou e a gente via tanta gente orando fervorosamente. E hoje a gente quase não vê isso acontecer nas igrejas, sabe? Aquela oração fervorosa, aquela oração assim, dizer: Senhor, Tu és o nosso general, o Senhor está na frente, está tendo guerra, Senhor, mas o Senhor é o nosso general, nada saiu do Teu controle, Senhor. O Senhor está no controle da nossa casa, minha casa, Senhor, estou tendo guerra dentro da minha casa. Muitas das vezes acontece, querido, dentro da nossa casa, mas o Senhor, Ele quer limpar o seu coração. E quer que o seu coração esteja, querido, como diz a sua palavra, querido. Como diz a sua palavra, Ele quer tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Esse coração que o Senhor quer. Sabe, às vezes nós somos: não, mas eu sou assim, porque eu fui criado assim, e a minha vida foi tão dura que é por isso que eu sou assim, querido. Não tem nada que é impossível para o Senhor. Não existe impossível. E o Senhor quer, queridos, limpar nosso coração. Ele quer, sabe, querido, tem coisas, querido, que eu lembro que aconteceram no passado, coisas emocionais, que às vezes teve uma fase, por exemplo, da Giovana, né? Nunca falei isso para ela, mas agora ela vai saber que eu vou falar aqui na igreja. Mas teve uma fase que a Giovana estava aqui no Japão, e ela estava, com 1 ano e meio, mais ou menos, era 1 ano e meio, e ela estava num lugar, numa creche brasileira, e ali eu tinha que trabalhar, e o pessoal ia buscar ela lá em casa, e ali ela gritava que não queria ir, sabe, eu não queria ir, meu coração eu ia trabalhar ali chorando, sabe, chorando, porque eu não queria ver minha filha sofrendo. Aí quando colocava ela na cadeirinha ali e colocava proteção, aí parecia que ela se sentia mais, sabe, presa. Ela se sentia presa, aí que ela olhava para mim, o olhinho dela chorando, ela pedia, tipo assim: socorro, mãe, socorro, né? Mas eu dizia: filha, mais tarde você vai voltar. E ali, durante um mês, foi 1 mês só que ela ficou nessa creche. E um dia ela chegou em casa, na hora que eu peguei, eu vi que no braço dela tinha marcas de unha, como se a pessoa carregou ela assim, enfiou a unha, sabe? Tinha exatamente as unhas de um lado e do outro. E aquilo bem profundo assim, sabe? Nossa, quando eu vi aquilo ali, eu disse: meu Deus, alguém mal ligou, né? Alguém fez alguma maldade com ela. E aí quando foi no outro dia, e ali eu segurando aquilo, não queria falar, sabe? Que eu digo: não, mas se eu falar, aí que podem maltratar ela. Sabe aqueles pensamentos que vêm assim na nossa cabeça? E ali eu sei que depois disso, no outro dia, eu precisava ir trabalhar, e ela lá gritando, não querendo entrar no carro. Quando colocou ela dentro do carro, ela gritando, olhando para mim: mãe, ela bebezinha, sabe, 1 ano e meio. 1 ano e meio, aí foi a última vez que eu peguei ela: não vai mais. E eu falei: ela não vai mais, a partir de hoje. E eu ali, sabe, tanto medo, querido. Medo de botar ela na creche japonesa, porque ela falava a língua. Aí eu disse: vou botar na brasileira. Olha essa ideia, né? Vou botar na brasileira, que é melhor, que ela vai entender que estou falando, né? E foi ali que estava maltratando ela. E ali, querido, eu guardei aquilo. E é horrível quando você guarda, sabe? Raiva, dá vontade de você ir lá e querer brigar, sabe? E falar: por que você me arranha aqui? Para você ver o que vai acontecer com você, sabe? Porque você quer fazer isso. Não é verdade, irmã? Será que sou eu que sou assim? Porque, querido, as pessoas podem falar mal de mim, do meu marido, mas fale mal dos nossos filhos, querido. Ainda mais quando é mentira. Porque se a pessoa é verdadeira, o máximo que ela vai fazer é se calar. Mas quando é mentira, querido, quando você vê alguém maltratando nossos filhos, aí... E ali, no final, eu fui e denunciei, né, realmente, e falei, mas aquilo foi comigo, sabe? E eu fiquei me culpando anos, olha, queridos, anos, me culpando porque eu deixei a minha filha sofrer 1 mês. Eu acho que bati nela.
eu acho que socava ela. Sabe assim, imaginação? Na minha cabeça eu imaginava, estou maltratando ela de tudo que é jeito. Né? Mas o Senhor me mostrou. Porque se não aparecesse aquela marca ali, eu não ia saber nunca. E ela ia continuar lá. Porque na minha cabeça era o melhor para ela. Né? Só que o Senhor, que com o tempo, ali no Brasil já, eu comentei isso com uma pastora lá. E ela falou, olha, eu sei que nós, mães, às vezes nós nos sentimos culpados. Né? Culpado, poxa, se eu tivesse feito assim com meu filho, com a minha filha, talvez teria dado um outro rumo. Né? Mas o Senhor, Ele quer limpar nosso coração. E assim como Ele limpou, naquele dia que a pastora orou, ela colocou a mão assim em cima do meu coração. E começou a clamar ao Senhor. Senhor, tira essa mágoa que ela tem, essa raiva, porque eu não senti a raiva da pessoa, sabe? Que maltratou ela. Porque eu achava, por mais que tem criança que ele tem que alguma bênção, né? Convenhamos, né? Que tem criança, que eu já trabalhei em abrigo. Meu Deus, eu sei que tem criança de todo jeito. Mas isso não me dá o direito de maltratar. Né? Ainda mais quando eu sou remunerada para cuidar. Né? E daí é pior ainda. Então, mas o Senhor naquele dia foi começando a limpar meu coração e dizer assim, tá tudo bem, ela tá bem, ela tá bem. Não te preocupa mais com isso. Que ela tá bem, tá aqui contigo. E Deus foi movendo, querido. E aquilo parece tão bobo, né? Isso aqui que eu tô falando, uma besteira, né? Mas para mim foi uma coisa muito grave, sabe? Isso daí estava levando uma ferida emocional para mim. Uma coisa tão banal, porque eu estava me culpando de ter deixado ela sofrer, quando eu poderia ali protegê-la, né? Mas o Senhor, essa noite, Ele quer fazer isso, no meu e no seu coração. Ele quer me limpar. Sabe, eu não sei como é que está o seu coração, mas o Senhor sabe como está o seu coração. E Ele quer fazer a obra que Ele já começou na minha e na sua vida. Ele quer que o Espírito Santo habite aqui e nunca mais saia, nunca mais. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti nessa hora. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a Tua igreja. Coloque a mão no seu coração, amados. Senhor, vem ministrar, Pai, nosso coração de novo. Tua palavra fala, Senhor Deus, que o Senhor quer transformar o nosso coração, Pai. Transformar, Senhor, um coração duro, um coração de carne, Senhor. Queremos ter o coração limpo, Senhor. Queremos sim, Senhor Deus. Mas nos ajuda, Pai, porque sem o Senhor, Pai, nós não sabemos o que fazer, Pai, o que dizer, Pai. Nós não sabemos, Senhor. Vem nos dar, Pai, sabedoria. Vem nos dar, Senhor, discernimento, Pai. Vem nos dar a revelação do Senhor, Pai. Para que a gente possa fazer a Tua vontade, Pai. Que é boa, perfeita e agradável, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a transformar o nosso coração, Pai. Se o nosso coração ainda tem algum sentimento de raiva, Senhor. Algum sentimento de falta de perdão, Senhor. Algum sentimento, Senhor Deus amado, de trauma, Pai, da infância, Pai, de pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, queremos nessa hora, Pai, nos derramar diante de Ti. E vem nos limpar, Senhor. Vem limpar nosso coração, Pai. Contra todo o sentimento de rejeição, Pai. De repente nós sentimos sentimento de rejeição, Pai. De repente nós sentimos sentimento de vergonha, de raiva, Senhor. Ó Deus, nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo habite aqui, Senhor. E nunca mais saia, Senhor. Nunca mais saia, Senhor Deus. Nunca mais saia da nossa presença o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de todo o mal, Senhor. Nos livra, Senhor, nos limpa, Senhor, nos purifica, Senhor, nos ajuda, Pai. Porque os tempos são maus, Senhor. Os tempos são maus, Senhor. Ó Deus, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Limpa os nossos olhos, Senhor. Tira, Pai. Ó Pai, limpa os nossos ouvidos, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos ser bênção, Pai. Que nós possamos nos apartar do mal, Senhor Deus.
Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos dá, Pai, paciência, Pai. Ó Deus, nos dá, Pai, alegria, Pai, da Tua salvação, Pai. Até naquele dia onde nós vamos nos encontrar com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, venha, Senhor Deus, derramar a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia na vida, Pai, na minha vida e na vida dos Teus filhos, Pai. Dos Teus pequeninos, Pai, que aqui estão, Pai. Dos Teus pequeninos, Senhor. Daqueles, Pai, que estão, Pai, com ovelha desgarrada, Pai, ali, Senhor, no mundo, Senhor. Traz de volta, Senhor, porque eu aplico, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia daqueles, Pai, que estão ali querendo fazer, Senhor, a obra da carne, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, que nós possamos, Pai, ser, Pai, como aquelas virgens, Pai, prudentes, Senhor Deus. Quando o Senhor Deus nos despertar, Pai, nas altas horas da madrugada, nós possamos nos levantar e orar e clamar, Senhor, a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Abba, Pai, que seremos de nós sem o Senhor? Que seria de nós, Senhor, sem a Tua misericórdia? Que seríamos, Senhor? Oh, Pai, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, Pai. Por isso, meu Deus, vem, Pai. Vem, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Vem, Senhor Deus, nos ajudar, Senhor. Nos ajudar nessa vida, nessa terra, Pai. Abençoa, Pai, a nação japonesa, Pai. Abençoa, Pai, o Brasil, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dos países, Pai, que estão em guerra, Senhor Deus. O Senhor é o príncipe da paz, Senhor Deus. Tu és o Deus, Pai, todo-poderoso, Pai. Basta uma palavra Tua, Senhor. Basta uma palavra do Senhor, Pai. Basta uma palavra, Senhor Deus. Oh, Senhor, obrigado, Pai, pela Tua salvação, Pai. Obrigado, Senhor Deus amado, por nos ter tirado das trevas, Senhor, para a Tua maravilhosa luz, Senhor. Obrigado, Senhor. Nosso coração está grato, Senhor. Nosso coração é grato ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Pai, a serem melhores filhos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a serem melhores servos, Senhor. Nos ajuda a ser melhor esposa, melhor marido, melhores filhos e pais. Nos ajuda a ser melhores irmãos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos dá sabedoria, ó Deus, para lidar com vidas, Pai. Porque o Senhor nos levantou, Senhor, para anunciar o Teu Evangelho, Pai. Porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, Pai. Que privilégio nós temos de sermos embaixadores, Pai. Que nós possamos, Deus amado, refletir a Tua luz, Pai. Não só de palavra, mas de vivência, Pai. De vivência, Pai. Oh, Deus, dá um testemunho, Senhor. Nos perdoa, Pai, se existe área em nossa vida ainda que precisa, Pai, de cura, de libertação, Pai, de transformação, Pai, de restituição, Pai. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Abençoa, Pai, Tua casa, Tua igreja, os Teus filhos, Senhor, e ajuda. Guarda suas vidas, Senhor. Guarda sua casa. Guarda suas famílias, Senhor. Guarda sua descendência, Pai. Em nome de Jesus, que nenhum se perca, Senhor. Que nenhum se perca, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Guarda nossos corações, Pai. Até aquele dia que nós encontraremos contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Teu nome.